Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Ademilson Pereira Ribeiro, contato para vocês mandarem mensagem, o nosso grupo, que nós estamos no nosso plano de estudo tutorado, esse aqui é o volume número 7, né, para vocês verem tanto que já desenvolvemos o nosso trabalho, então vamos continuar estudando, muita fé e coragem. Bom, como sempre eu gosto de observar com vocês o sumário da nossa parte de língua portuguesa, então nós vamos trabalhar aí a língua portuguesa. Na primeira semana a gente continua trabalhando aquela noção do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Na segunda semana nós vamos trabalhar um aspecto interessante, que é a relação do título e do texto, muitas vezes cobrado nas questões de interpretação de texto do Enem. Na semana 3, pessoal, nós vamos trabalhar a chamada metalinguagem, né, que já estudamos um pouquinho lá, quando nós estudamos as funções da linguagem, né, a função metalinguística, a linguagem falando da própria língua, e nós vamos trabalhar as marcas e os efeitos de sentido. E na semana 4, pessoal, nós vamos trabalhar a organização temática do texto. Bom, então nessa semana 1, o que nós vamos trabalhar? Primeiro o eixo temático, que é a compreensão e produção de texto, esse é o nosso foco. E o tópico, compreensão, produção, circulação e recepção de texto. Quanto às habilidades, pessoal, o que nós vamos trabalhar? Considerar os contextos de produção e circulação de textos, na compreensão e produção textual, produtiva e autonomamente. Quanto aos conteúdos relacionados, nós vamos trabalhar valorizar a leitura literária, e aqui a leitura literária como forma de expressão do mundo e de si mesmo. Vamos também caracterizar a partir da leitura de textos literários formas de representação do imaginário brasileiro. E por último, nós vamos estar focados aqui na interdisciplinariedade, com o quê? Linguagem, suas tecnologias e ciências humanas e sociais. Pessoal, então vamos começar um pouquinho as nossas atividades, né? Aí, bem simplesinho. Olá, estudante, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um ciclo de estudos, agora o volume 7 do nosso plano de estudo tutorado. Vem com alguns conteúdos muito interessantes, né? Todos os 7 volumes, mas esse aqui tá bem legal, pessoal. Você gosta de filme, de terror, de suspense? Normalmente esses tipos de filme ou séries causam arrepios naqueles que têm coragem de assistir, não é? Mas você sabia que existem contos, e aqui entra um aspecto importante da literatura, né? Os contos que tem essa mesma temática. Que temática que está sendo abordada aqui, pessoal? Horror, terror, suspense. Então, muito cuidado, né? Fico horrorizado quando vejo. Fico aterrorizado. Ai, fico em suspense. É sobre isso que iremos estudar essa semana. Então, olha, leia o texto seguinte. Presta atenção comigo aí, pessoal. Não há nada como o riso de um bebê, a menos que seja 1 da manhã e você esteja sozinho em casa. O que nós temos aqui? Um certo susto, né? Na primeira parte, tudo bem. Nossa, não há nada como um riso de bebê. Todo mundo, bem legal, bem fofinho. Aqui mudou completamente. Agora, produza um parágrafo. Eu já expliquei para vocês como que nós fazemos um parágrafo. 5 a 7 linhas, 3 frases com conectivos, respeitando coerência e coesão que nós já estudamos, hein? Então esse parágrafo vai ser de 5 a 7 linhas, tem que ter 3 frases, tem que ter conectivos. Em que você relata. Lembra que quando nós estudamos os gêneros textuais, nós estudamos o relato, que é aquele que a gente usa para contar um fato. Relate uma história de terror. Óbvio que você pode inventar, se você for criativo bastante, se não lembrar de algum que você tenha lido ou assistido. Depois vamos para baixo, pessoal. O conto fantástico é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e os fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. Os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança. O que seria a inverossimilhança ou inverossimilhança? É aquilo que não tem semelhança com a verdade. E pelas situações e ações extraordinárias. Então veja que
no conto fantástico nós temos algo completamente diferente do que normalmente a gente vê num filme, né, que relata mesmo o cotidiano. Aí na número 2, pessoal, diz assim: leia o resumo. Nós já estudamos esse gênero também, é o gênero textual cobrado no Enem, nos vestibulares, quando a gente faz a descrição, né? Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um grande escritor mineiro, que morreu por volta da década de 80, mas foi um grande escritor mineiro. Nascido em Itabira, fez faculdade de farmácia na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, escreveu muito nos jornais de Minas, se mudou para o Rio, escreveu muitos jornais, se tornou um poeta muito famoso, mas também escreveu crônicas e contos. Então vamos ver aqui. O conto fala da história de uma moça que costumava caminhar pelo cemitério. Veja, gente, que mania estranha, né? Caminhar pelo cemitério não é uma mania que qualquer um tem. Um dia ela estava andando, como de costume, quando, olha o fato que ocorreu com ela, arrancou uma flor de uma cova e depois jogou fora. Após esse fato que a gente acabou de falar, a moça, personagem, começou a receber ligações. Olha a consequência inicial. Começou a receber ligações com uma voz que suplicava e implorava a flor de volta. A voz exigia a mesma flor, não aceitando outra que a mãe da moça teria depositado na cova. A personagem principal, que é a moça, depois de tentar diversas manobras para acabar com as ligações, consequência terrível, morre misteriosamente por não aguentar mais aquela situação. Após a morte da moça, a voz nunca mais ligou, pois seria como se a alma da moça tivesse suprido a falta da flor. Então, um conto bem interessante, é um mini conto, um conto bem pequeno, né, gente? Agora vem aqui a correção das nossas atividades. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, pessoal, porque eu tenho dito para vocês, a leitura ela é fundamental. Então, saber ler, interpretar ajuda muito, principalmente como a gente pensa em fazer o Enem. Eu já expliquei para vocês. Tanto o Enem como os vestibulares são muitas as questões de interpretação de texto. Então, depois que a gente fez a leitura ali, que a gente sabe bem que é a leitura ativa, que é aquela leitura que você vai lendo, grifando, né? Destacando as palavras-chave, as partes mais importantes. E o mais importante da leitura ativa, ela é uma leitura repetitiva. Você não lê só uma vez e já vai responder as questões. Você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário para você responder de maneira correta as questões. Então vamos ver aqui na correção das atividades. Primeira, pessoal, qual é a mania da moça retratada no conto? Então, antes de responder, a gente viu. A gente está com essa informação lá no texto. Qual que era a mania da moça? Andar por um cemitério. Então, ela ficava caminhando pelo cemitério. Aí vem a segunda pergunta. É uma mania comum, pessoal? Não, né? De jeito nenhum. Quem tem a mania de ficar andando pelos cemitérios? Justifique sua resposta. Então, o que nós vamos responder? A mania da moça, retratada no conto, era caminhar no cemitério. Não é uma mania comum sair caminhando em um cemitério. Letra B. Qual a atitude da protagonista? Nós vimos lá qual foi a atitude dela. Ela arrancou uma flor de uma cova e jogou fora aquela flor. Aí pergunta, qual foi a atitude da protagonista que teve duras consequências? Por que está no plural aqui? Primeiro, gente, enquanto ela estava viva, ela ficou muito atormentada. Aquela voz ligava para ela constantemente. A primeira consequência. Além desse tormento pessoal, depois ela não aguentou aquele tormento e ela morreu. Então nós falamos aí em duras consequências. Justifique com um trecho do texto. Então primeiro nós vamos falar aqui. A atitude da protagonista que teve duras consequências para ela foi o quê? Arrancar uma flor e jogar fora. Onde que a gente grifou isso no texto lá, está claro. Arrancou uma flor de uma cova e depois jogou fora. E as consequências? Primeiro, como eu disse para vocês, a primeira consequência ela foi muito atormentada. E a segunda consequência é que ela morreu misteriosamente.
A letra C vem e diz assim: o que a voz queria da moça? Isso a gente destacou no texto também. A voz queria que a moça devolvesse a flor. E não era qualquer flor, porque a mãe da moça foi lá naquela cova e colocou uma outra flor. O que aquela voz misteriosa queria? Queria a mesma flor. Ela conseguiu? Nós destacamos que não. Tanto que ela não conseguiu que a moça acabou morrendo misteriosamente. Então vamos responder junto aqui? A voz queria que a moça devolvesse a flor de volta. E não era qualquer flor, era aquela flor, a mesma flor. A voz exige a mesma flor, não aceitando outra que a mãe da moça teria depositado na cova. Ela não conseguiu, tanto que a moça morreu misteriosamente. Olha que conto interessante, gente. Verdadeiramente, o Carlos Drummond de Andrade tinha um talento literário fantástico. Pessoal, é isso. Essa semana, nossa aula bem tranquila, trabalhando a leitura para vocês aprimorarem mesmo, né, a leitura e principalmente a leitura dos contos. E aqui, conto de terror, que é bem interessante, conto de suspense. Espero que vocês continuem lendo, escrevendo e não se esqueçam. Vocês estão focados aí, os que querem, né, passando para o terceiro ano, fazer o Enem. Vamos treinar a leitura, que é fundamental para o Enem. Nós temos muitas questões de interpretação de texto em todas as matérias no Enem. E, além do mais, treinar também, escrever, para depois a gente ir treinando a redação do Enem. O modelo da redação do Enem, que é bem fácil, vocês conseguem desenvolver muito bem, mas não se esqueçam, capricho nas atividades, pessoal. Capricho no caderno, leiam mais, sempre que vocês puderem, peguem um livro, né, desses livros que nós indicamos aqui principalmente, os livros que vocês gostam, e vamos estudando, tá joia? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula nossa.